Olá, minha amiga, olá, meu amigo do canal Raciocínios Espíritas, tudo bem? Eu sou o professor Danilo Cruz, estou aqui hoje trazendo a continuação dos nossos estudos da série de livros Sabedoria do Evangelho, de Carlos Torres Pastorino. E hoje nós vamos falar sobre o nascimento de Jesus. Olha, hein? Que momento especial. Talvez o momento mais esperado do início desse nosso estudo, porque coroa o planeta Terra com a experiência única em que nós temos a oportunidade de contato com o ser mais perfeito que já pisou no nosso planeta. Yoshua Ben Yosef, como chegou a ser conhecido à sua época, era Jesus, que na perspectiva de Pastorino, na verdade, é a encarnação do Espírito Yahvé, ou Jeová, ou Javé, ou Já, de acordo com a corrente religiosa ou a perspectiva tradutiva que a gente utilize. Para Pastorino, esse espírito Yahvé era, na verdade, um espírito que foi cultuado pelo povo hebreu como sendo um Deus, porque foi ele que coordenou a construção do planeta Terra. Então, é o próprio Jesus que diz, que antes desse mundo ser, eu já o era. Ou seja, ele já estava no grau de perfeição antes mesmo do planeta Terra ser formado. Pois bem, ele que vem trazer para a gente sua contribuição pessoal através do seu exemplo de humildade, seu exemplo de solidariedade, sua caridade plena com sua própria vida. Ele que é representado pela teologia judaica com o tetragrama Yod, He, Vav, He, que é traduzido atualmente como sendo Jeová ou Yahvé, como a gente falou anteriormente, mas como só se grafava, melhor dizendo, em hebraico, as consoantes, a gente infere que as vogais sejam essas que nós utilizamos, né? Mas, na verdade, a gente só tem notícia das consoantes que são utilizadas, né? O Yod, He, Vav, He. Então, é, na verdade, esse espírito que encarna e que, dessa vez, encarnando, é a primeira e única encarnação que ele tem no planeta Terra e vem nos trazer a contribuição ímpar de seu exemplo pessoal. Vamos ao que Pastorino traz no livro para a gente refletir. O capítulo que Pastorino traz se chama Nascimento de Jesus, que versa sobre o texto de Lucas, capítulo 2, versículos de 1 a 20. Lucas começa dizendo assim: Naqueles dias foi expedido um decreto de César Augusto para que todo o mundo fosse recenseado. Este recenseamento foi primeiro, ou seja, antes, do que se fez no tempo em que Quirino era governador da Síria. Ou seja, existe uma datação. Mas continuando, no terceiro versículo ele diz: E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judéia, à cidade de Nazaré, à cidade de Davi, melhor colocando, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, para alistar-se, acompanhado de Maria, sua noiva, que estava grávida. Estando eles ali, completaram-se os dias de dar à luz, e teve um filho primogênito, e o enfaixou, e deitou
em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Olha que interessante, né? Então, como diz Pastorino, voltemos ao episódio que comentamos em Mateus, observando as divergências do texto de Lucas. Existe uma diferença, né? E a gente percebe que Lucas começa por situar o fato historicamente. Estávamos, àquela época, sob o reinado de Herodes, que faleceu no ano 4 a.C., ou seja, no ano 750 de Roma, da fundação de Roma, conforme a narração de Flávio Joséfo, né, nas Antiguidades Judaicas. Né? E aí a gente vai ver que nos primeiros meses do ano 4 a.C., foi quando isso tudo aconteceu. Pois sabemos que Herodes faleceu dias após um eclipse da Lua, que ocorreu entre 12 e 13 de março de 4 a.C. Então, estaríamos, portanto, à época da narração de Lucas, no máximo no ano 5 a.C., ou seja, 749 de Roma. Então, a gente consegue precisar mais ainda a data, verificando tratar-se do ano 7 a.C., que é uma outra referência histórica, que é o recenseamento ordenado por um édito de César Augusto, que na época era Otávio, né? Bom lembrar, que se iniciou no Egito no ano 10 a 9 a.C., e aí a gente vai ver que isso é datado historicamente, documentado historicamente, então a gente vai perceber que na Gália também tivemos esse recenseamento, e na Síria, por Quirinos, conforme a gente vai ver em diversos textos históricos. Então, no ano 7 depois de Cristo, na verdade, a gente percebe que é um outro recenseamento que foi anterior, que foi realizado por Centílios Saturninos, foi um legado imperial na Palestina, de 8 a 6 a.C. Isso a gente vai ver lá em Tertuliano, né? E aí a gente vai perceber que outros autores também vão falar a respeito dessa questão. E aí a gente vai perceber que o ano 7 a.C. é fortalecido para o nascimento de Jesus por conta dessa circunstância toda. Lucas diz que todos iam alistar-se, cada um à sua cidade. E por isso, José e Maria seguiram viagem para Belém de Judá, uma cidade que era considerada a cidade de Davi. Esse princípio não vigorava do direito romano, embora Gaius Valérius Máximos, no ano de 103 depois de Cristo, ele ordenou no Egito, conforme a gente vai perceber em textos históricos, né, que os cidadãos se dirigissem para a sede no município a fim de alistar-se. Mas é importante lembrar que isso é diferente é a sede do município e não a cidade de origem. Então não era esse o caso de José, porque Belém não era a sede do município de Nazaré. Então não faz sentido nenhum. Então o fato de ter se feito acompanhar de Maria, que ainda era sua noiva segundo Lucas, já era sua esposa na verdade segundo Mateus, pode explicar-se, na verdade, porque ela era também da casa e família de Davi. Então, em Belém, a gente completa o tempo de Maria para dar à luz, tendo nascido o filho primogênito dela nesse momento que ela estava lá. Então, a notificação de que Jesus é o primogênito não implica necessariamente na necessidade, como a gente falou na semana passada, de que posteriormente ela viesse ou não a ter outros filhos. É uma expressão autônoma e tem aí como objetivo apenas salientar que Jesus era o Becor, ou seja, o primogênito, e que pertencia a Deus conforme as tradições da época, era o primogênito. Então devia ser consagrado a Deus desde o nascimento,
conforme o Êxodo, a gente vai ver, está escrito lá no livro do Êxodo. O evangelista então diz que o menino foi colocado em uma manjedoura. Por quê? Porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então é importante a gente dizer, né, que a hospedaria, ou khan, era um abrigo rústico para os viajantes. Então o termo fatine, em grego, manjedoura, refere-se na verdade a uma manjedoura fixa que podia estar instalada em uma gruta, segundo é dito pela tradição oral e segundo o proto-evangelho de Tiago, lá no número 18, ou poderia ser também um estábulo interno da habitação, onde, no rigor do inverno, se guardavam os animais. Então, na verdade, seria uma espécie de puxadinho, né? Um quarto construído na continuação da casa. Na verdade, é aquela puxada em que a gente pode abrigar também os animais e, obviamente, também pessoas com algum grau de conforto. E realmente isso acontecia, né, quando os lugares da casa já estavam todos ocupados, todos tomados. Então, a tradição, por se falar em estábulo e manjedoura, enriqueceu a narrativa de Lucas com esse pormenor lendário de que Jesus, na verdade, havia sido colocado entre um boi e um jumento. Isso não é um texto bíblico, né? Isso é a tradição oral. Inspirou-se aí nessa tradição também que em Isaías e em Abacuque, de acordo com os textos da Septuaginta, eles dizem o quê? Que serás conhecido no meio de dois animais. Então a gente vê o próprio Orígenes na patrologia greca coloca, e também São Jerônimo na patrologia latina, colocam essa questão aí dos animais. Então, de acordo com os comentários, a gente vai perceber que não era uma prática romana a exigência de que os cidadãos se locomovessem para serem recenseados na cidade do seu nascimento. Isso não era uma coisa comum. Então eles eram muito práticos, eles desejavam sempre muita eficiência, muita rapidez, muita eficácia nos resultados. E por isso não poderiam ficar sujeitos a grandes movimentações de massas. Não fazia sentido tanta gente se movimentando assim, porque isso retardaria os negócios. Então, pequenos comerciantes e agricultores não poderiam abandonar os seus campos, não poderiam abandonar as suas lojas para trasladar-se, e é bom lembrar, com que dinheiro, com que recursos, para localidades por vezes muito distantes, para simplesmente se submeterem a um censo. Não faz absolutamente sentido nenhum. Então seria, na verdade, uma exigência impraticável, até mesmo hoje, com a facilidade que a gente tem com relação aos transportes. Imagine lá naquela época, né? Então, imaginemos uma ordem dessa, hoje em dia, por exemplo. Já imaginou? Muita gente, muitos brasileiros, teriam que se locomover para outros lugares, lá na Europa, ou na África, né? Ou no Oriente. Teríamos que nos mover para lugares muito distantes para sermos recenseados. Então não seriam os juristas romanos, aí que juristas, que que determinariam esse absurdo há 2000 anos. Não faz sentido nenhum. Então José teria que viajar 3 dias a pé, abandonando todos os seus afazeres de carpinteiro. Isso só porque um dos seus ascendentes nasceu em Belém havia mais de 1000 anos. Então, e por que não? Ele teria que ir a Ur, na Caldeia, onde nasceu seu ascendente Abraão, por exemplo. Então, de tudo isso, a gente deduz que esse fato, narrado pela frase de Lucas, está, na verdade, ocultando um símbolo, na visão de Pastorino, altamente místico e expressivo. Porque, com efeito, na cidade de Belém havia uma escola iniciática de grande elevação espiritual, que era justamente mantida pelos essênios. Olha que interessante, né? Era tradicional no profetismo judaico essa escola de iniciação. Então era Belém, de acordo com o significado etimológico da palavra,
que Belém significa a casa do pão, mas aí é bom lembrar, né, do pão espiritual, que o candidato à união com Deus devia frequentar antes do grande encontro sublime. Então, para essa escola é que se dirige o intelecto, que é representado metaforicamente por José, conforme a fala do próprio Pastorino, acompanhado pela intuição, que é Maria, que já estava grávida do Espírito, já estava pejada de ideias e sensações espirituais, justamente para se preparar devidamente em Belém, para que acontecesse, para que se desse o grande nascimento do menino. Então é preciso que a gente note aí que o nascimento se dá pela intuição, e é mais tarde que atinge o intelecto. Então, Belém de Judá, como diz o evangelista, era a cidade de Davi. E é bom lembrar que a palavra Davi, traduzindo aí o sentido das palavras, né? A casa do pão espiritual de louvor a Yahvé era a cidade do bem-amado. A gente já tinha falado sobre isso, o significado de Davi, né? Bem-amado. Então, o santuário do amor feito homem. Olha que interessante. Observemos que a ida de José a Belém, a cidade dos antepassados, exprime, na verdade, uma rememoração das existências anteriores, as encarnações passadas. A visão de conjunto de todo, o caminho evolutivo já percorrido pelo Espírito, que antes do passo final deve remontar às suas origens mais remotas a partir do momento em que ele penetrou o rei nominal. Olha que interessante. Então a gente vai ver, como diz Pastorino, que essa interpretação vai ser confirmada pouco mais adiante, quando a gente puder falar sobre a genealogia de Jesus. Está em breve, mais para frente, algumas semanas à frente. Então, estando então José e Maria, ou seja, o intelecto e a intuição, no ambiente propício, se dá o primeiro encontro com Deus dentro de nós. Lembra aí que a palavra Emmanuel significa Deus conosco. Então, o nascimento do Deus conosco, né? Então, a gente precisa notar que eles estavam sós, porque não haviam encontrado lugar nas estalagens. Então, para dizer que nenhum agrupamento humano pode ajudar, na verdade, a eclosão da união mística. É uma coisa que a gente faz sozinho. Somente no isolamento da solidão é que a criatura consegue se unir ao Criador. Então ninguém pode ajudar com isso. Então por isso o intelecto e a intuição se afastam de todos, penetram no santuário do pão espiritual, se recolhem ali num ambiente simples, um estábulo. Então, por que um estábulo, exatamente um estábulo? Porque ali reside uma outra lição. Na verdade, o estábulo é o local próprio de animais. Ou seja, o encontro se dá quando o espírito se encontra no corpo animal. Ou seja, no corpo denso, no corpo constituído de células, que na verdade são verdadeiros animais, se a gente pode usar esse símbolo, para o espírito, para o eu profundo. Então, quando se dá a união, quando finalmente nasce o menino, ou seja, o homem novo, a intuição o deita na manjedoura, ou seja, coloca ele no lugar em que os animais se alimentam. E onde é que eles se alimentam, na verdade, aí de quê? Né? De compreensão. Os animais homens se alimentam não só, né, de compreensão, mas com a sede do intelecto. É o cérebro de fibras nervosas que alimenta de ideias o homem, ainda animalizado, até que ele atinja as culminâncias da mente através da intuição. Então, a intuição deita o menino no intelecto, porque Maria entrega o filho a José e a criatura vê descer até sua pequenez o infinito de Deus. Olha que símbolo
maravilhoso, né? Como diz Pastorino, símbolos maravilhosamente descritos com uma sublime transcendência e objetividade singela jamais alcançados em qualquer livro simbolista da literatura espiritual mundial. Então, por causa desse simbolismo, a gente compreende muito frequentemente as ânsias das igrejas tradicionais em defenderem a tese da virgindade de Maria, que de início só queria, na verdade, demonstrar porque é realidade que o encontro com Deus só pode se dar virginalmente, ou seja, sem interferência do homem, sem interferência de quem quer que seja. Então, nenhum mestre vai produzir no discípulo o encontro místico, apenas a centelha divina. Só o espírito da própria criatura é que realiza esse nascimento dentro de si. Então, como diz Pastorino, a concepção é realmente virginal. A concepção é produto de um espírito e não obra de um homem. Importante a gente deixar isso bem claro, né? Então, para defender essa ideia real e sublime e fazer com que ela permaneça límpida e clara através dos séculos, as igrejas, mesmo que tivessem perdido aí, no caso, a percepção do sentido íntimo, do sentido místico, no sentido simbólico, elas tinham que forçar o simbolismo através dos fatos para deixar bem cristalino para todas as gerações futuras esse ensinamento contido no livro sagrado. Então, como diz Pastorino, em vista disso, carregaram as cores do quadro para que o ensinamento se não perdesse, nem se maculasse através dos séculos. E é justamente dessa forma, todos os que tivessem olhos de ver, ouvidos de ouvir e coração de entender, pudessem, na verdade, serem esclarecidos, né? Não adiantaria que a gente tentasse buscar uma fecundação em nenhum tipo de mestre, porque a verdade é que o nascimento é virginal. Ou seja, a citação: quando vos disserem, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, como diz Mateus no capítulo 24, versículos 33 e 26. Então, evidentemente, o nascimento só pode se dar quando se completarem os dias, ou seja, quando houver o amadurecimento, quando ele tiver chegado a termo. Então, o filho, que é sempre o primogênito, já que na verdade foi realizado numa existência, na verdade permanecerá o mesmo durante toda a eternidade. Porque, como diz Jesus, seu reino não terá fim. Lá em Lucas capítulo 1, versículo 33. Eis que nasce o Cristo em nossas vidas, em nossas consciências. Aquele texto famoso, né, que fala justamente isso. Quando nasceu Jesus para você? Porque, por exemplo, para Paulo de Tarso, ele nasceu lá na estrada de Damasco. Para Maria Madalena, nasceu no momento em que ela, prostrada aos pés de Jesus em prantos, foi socorrida por ele. Então, para você, quando é que nasce Jesus? Ele ainda está na gestação ou ele já realmente faz parte da sua existência? Então, é absolutamente essencial que a gente se questione, que a gente se pergunte, né? E esse nascimento dentro de nós, a quantas anda? Como é que realmente ele faz sentido para as nossas vidas? Maravilha de símbolos para que a gente possa amadurecer e se inspirar para a jornada que vem adiante. Então, que as bênçãos desse Mestre Jesus, que nasce em nossos corações, possam abrilhantar os nossos olhares, nos premiando com horizontes para que a gente possa trilhar. Grande abraço e até a próxima semana.